Bem-vindos! Bem-vindos a mais um Pela Lente. Vocês estão vendo que eu tô uma coisa assim, metade claro, metade na sombra, né? Minha ring light acabou de quebrar nesse momento. Então vocês estão me vendo aqui meio que no... É uma coisa artística, tá? Que eu criei aqui. Tem qual significado? Não sei. Aceitem. Seguinte, antes de falar aqui do nosso entrevistado de hoje, nosso convidado de hoje, a gente vai falar de coisas muito legais. Queria lembrar que aqui na descrição tem o link para o meu Apoia-se e também para as minhas redes sociais, lá no Apoia-se, pelo menos R$ 5 por mês. Você assiste aos vídeos de resenha em primeira mão, né? A gente tem as entrevistas aqui abertas para todos, mas temos também os vídeos de resenha. Esses vídeos de resenha você recebe em primeira mão quando você é apoiador e concorre ao sorteio de livro no final do mês. Então, te espero por lá. Também te espero, claro, nas minhas redes sociais, né? Seguinte, hoje a gente vai falar sobre o espetáculo Solidão de Caio F., em cartaz aqui no Rio de Janeiro, com direção de Alexandre Melo, sim, o nosso convidado, que já eu vou botar aqui na tela. A obra homenageia o escritor Caio Fernando Abreu em uma reflexão sobre solidão, a morte e a busca pelo amor nas metrópoles. A peça une 2 contos do autor sobre esses temas. Uma praiazinha de areia bem clara, ali na beira do Sanga, e Dama da Noite, além de cartas escritas entre 1987 e 90. Alexandre Melo, nosso convidado, é diretor, curador artístico, ator e professor especializado na preparação de atores e discussão de projetos artísticos com jovens diretores e intérpretes. É fundador da Usina da Arte Produções e Usina da Arte Filmes e tem seu ateliê próprio de trabalho e pesquisa em Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, onde trabalha com técnicas exclusivas em autores como Pinter e Tennessee Williams. Organizou o livro Vestindo Nelson, sobre o autor Nelson Rodrigues, pela editora Francisco Alves. Trabalhou de 2012 a 2015 como diretor artístico do Teatro Gonzaguinha, maravilhoso, e 16 a 18 do Teatro Ipanema, da Rede Municipal de Teatros do Rio de Janeiro. Integrou a equipe de curadores das 2 edições do Festival Dois Pontos. Seus últimos trabalhos de direção foram Felizes, de Mário Bortolotto, no Ateliê, Paraíso, na sede da Cia dos Atores, a peça-filme Angustia-me, de Júlia Spadatini, e Hamlet, Candidato, de Cecília Ripoll, no Sesc Copacabana. Dirigiu mais de 50 montagens teatrais e atuou em outras 20. Então, vocês sabem que a gente vai ter muito o que conversar hoje. Destacam-se as direções de Quebra-Ossos, indicado ao Prêmio Shell 2012, babado, hein? Um Dia Qualquer, indicado ao Prêmio APTR 2013. Dirigiu 10 filmes curta-metragens que podem ser vistos no canal do YouTube da Usina. Horizonte de Eventos, um curta-metragem, recebeu menção honrosa no Festival Cine Diversidade 2024. E temos também Solidão de Caio F., que estreou em 2024 e agora volta aos teatros. Bem-vindo, Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom estar aqui. Falou, Malu. Muito bom te receber aqui. Seguinte, vamos falar então do espetáculo, né? Solidão de Caio F., no material de divulgação mesmo, né, que recebi aqui, o release e tal, ele é descrito como monólogo tributo, escrito durante a pandemia, quando a palavra de Caio parecia gritar pelos cantos, né? Como esse momento de isolamento e urgência inspirou as suas escolhas cênicas, suas escolhas narrativas na hora de montar esse espetáculo? Na verdade, esse texto que você falou agora, esse roteiro, né, foi criado por Wilton Vasconcelos, que é um dos atores do espetáculo. Então, o Wilton me procurou e ele escreveu isso na época da pandemia, e nós não nos conhecíamos ainda. Eu conheci o Wilton há 2 anos atrás, quando ele esteve aqui no ateliê, para fazer um curso comigo, com a Júlia Spadatini, e depois ele fez também, ele veio assistir ao Felizes, onde ele conheceu o Rick Yates, que ele acabou convidando para fazer o espetáculo junto com ele, né? Então, o Wilton escreveu esse texto. O Wilton é um apaixonado pela obra do Caio, profundo conhecedor da obra do Caio, e ele escreveu esse texto há um tempo e estava na gaveta. Ele queria fazer como monólogo, mas depois ele percebeu que monólogo é essa coisa muito solitária. E aí ele falou, não, já estou falando de solidão nas grandes cidades, eu sou um homem sozinho, eu preciso estar com mais alguém em cena. E quando ele conheceu o Rick, ele falou, não, é com esse cara aí que a gente vai fazer o espetáculo, e me convidou para dirigir. Quando eu li o roteiro é muito especial. Na verdade, quando se trata de alguém que entende de fato do autor, que tem essa sensibilidade de poder recortar um texto literário do tamanho da obra do Caio, com tanto talento, era tão bom o texto, que eu falei, claro que eu quero dirigir. Assim, não tive a menor dúvida, eu não sabia quanto que eu poderia fazer, mas falei, quero muito dirigir esse trabalho. E a primeira imagem que me veio
foi do quarto do Van Gogh. Porque, apesar de ser aquelas cores lindas, né, que o Van Gogh usa nesse quadro que é maravilhoso, que é lindo, tem uma solidão profunda. E a gente que sabe um pouco da história do Van Gogh sabe como foi sofrida toda a sua vida e como a pintura e aquelas cores e a maneira de lidar com a pincelada, com tudo, como aquilo foi libertador, né, em alguma medida, para o coração do Van Gogh, que viveu uma vida tão oprimida e tão solitária. E eu tive essa ideia logo de que foi uma das primeiras ideias, as primeiras imagens que me veio para fazer o espetáculo. E também queria que aqueles dois homens fossem um só. Porque eles não podem estar juntos. Ele está o tempo todo falando de solidão, tanto na Dama da Noite, né? Quanto no outro texto, são dois homens sozinhos, quer dizer, uma mulher e um homem sozinhos. Eles não se encontram nunca, né? Ela fala com um boy que é uma figura que nunca responde, que é um rapaz que está acompanhando ela e que nunca responde, e ele fala de alguém que já morreu. Então, esse que morreu matado por ele, né? Então, são duas solidões imensas. Eu falei, esses dois não precisam, não podem se falar. Então, todo o trabalho foi feito para que a gente conseguisse uma verdade cênica que colocasse esses dois intérpretes, que são dois bons atores, esses dois intérpretes numa comunicação indireta, né? Numa percepção espacial de presenças, que eu acho que é como um grande autor como Caio, que vive mergulhado nos seus personagens, deve viver, sempre assombrado por essas figuras que você está inventando, que estão vindo da tua sensibilidade, né? do teu coração, das tuas impressões da vida, essas figuras que aparecem. Eu acho que ele vivia cercado dessas figuras. Então, eu imaginei que ele, dentro desse quarto, falando com seus amigos, dividindo as suas impressões sobre a vida, sobre os amores, ou sobre a falta de amor, ou sobre a opressão da cidade grande, e convivendo com seus personagens. Então, essa foi a inspiração para o trabalho, mas vindo do roteiro do Wilton, que é um roteiro muito especial. Muito bom. E aí você está falando, né, desse texto que já chega para você, né, a partir do texto do Wilton, né, o texto que já chega e você vai fazendo essa construção cênica, construção de espetáculo. E aí, enfim, como a gente estava falando, são esses dois contos, né, mais algumas cartas que já chegam nesse texto do Wilton. Como que isso bate em você, né, e como que foi essa troca com os atores, de lidar com, enfim, com textos de uma pessoa, textos muito, muito pessoais, né, de alguém que existiu e que é muito importante para muitas gerações, que foi muito importante para dar voz a determinados sentimentos em uma geração que ainda estava lutando, entendendo como lidar com isso, como lidar com o HIV, como lidar com a libertação da sua sexualidade. Como que para vocês, enquanto artistas, foi lidar com essas minúcias, assim, né? De pensar também como isso vai chegar na plateia, né? Porque são temas muito caros para muitas pessoas, são temas muito sensíveis, não só para o Caio, como para, enfim, né, muitos artistas, muitas pessoas da plateia. Como que foi essa construção a partir dessa sensibilidade que esse texto e a história do Caio trazem? Na verdade, eu e Wilton somos da mesma geração, né? Nós temos praticamente a mesma idade. Eu tenho 61, ele tem 62. Nós somos da mesma geração. O Caio é de uma geração anterior à nossa, que foi diretamente, não que a nossa não tenha sido, mas foi diretamente impactada pela AIDS, pelo aparecimento da AIDS. E de uma forma muito cruel, porque foi a geração que se libertou, a geração do desbunde, a geração dos hippies, a geração da liberdade sexual, da assunção das suas orientações sexuais com mais liberdade, e foi a que tomou essa puxada de tapete da história, né, com o aparecimento de uma doença terrível que ficou muito estigmatizada durante muitos anos e que matou tanta gente, né? Então, eu perdi muitos amigos para a AIDS, o Wilton também, tanto amigos da arte quanto fora da arte, tanto homens quanto mulheres, perdemos muitas pessoas queridas, nós perdemos muitos artistas importantes no mundo todo. Então, a nossa geração é marcada pela AIDS. Mas o Caio, pouco antes disso, quer dizer, pouco antes do Caio descobrir a doença, eu encontrei o Caio, por exemplo, em Morangos Mofados, quando eu era adolescente. E ler esse livro, ler esses contos, foi tão libertador,
para gente, não só para mim, para toda a geração, né? Toda uma geração que pôde perceber ali, naquelas palavras, uma possibilidade de encontro, uma possibilidade de que aquilo que você sente, aquilo que você percebe da tua vida, da tua sensibilidade, com relação à própria existência, ou à sexualidade, ou à amizade, ou ao amor, tinha voz, poderia ter voz. Então, o Caio foi libertador para muita gente. O Caio é considerado genial por conta disso. Então, fazer Caio hoje para a gente também é uma maneira de levar até essas gerações mais novas, que não tiveram esse acesso como novidade, né? O Caio está aí acessível, claro, a obra dele é toda publicada, mas não tiveram acesso naquele momento, né? No quente da história, com o autor vivo, mas dizer o quanto que ele é importante, o quanto que ele é atual, né? E o quanto que ele hoje, eu acho que ele fala, ele é atemporal, porque, na verdade, ele tem mais até do que vários artistas da sua época, porque ele fala desse viver na urbanidade, viver nas grandes cidades, nas metrópoles, né? O Caio morou em Porto Alegre, mas ele morou também no Rio de Janeiro, morou em São Paulo muito tempo. Então, ele tem a memória dessa vida complicada, escura. O Rio é uma cidade muito solar, né? Mas São Paulo é uma cidade mais dura. Apesar de ser linda, ela é dura. É uma cidade onde a gente precisa fazer alguma coisa cultural, porque senão a gente morre lá dentro, né? Porque é muita opressão, é muito, muito cimento, muito concreto, muita viela. E com uma opressão da manifestação, por exemplo, livre da sexualidade, o que acontecia é que as pessoas tinham encontros nos lugares estranhos, nas boates mais esquisitas, mais retiradas, mais underground. Como se essa cultura desejasse o underground. O underground não era desejado por todos, o underground era a condição, né? Então, eu acho que a obra reflete um pouco disso hoje, para quem para quem nunca viu, e é tão bonito poder perceber com as pessoas jovens que estão na plateia, né? No domingo a gente teve uma plateia que tinha muitos jovens, tinham várias pessoas da minha geração também, de 60, entre 50 e 60 anos, mas tinham muitos jovens, e foi muito legal perceber a reação deles no final do espetáculo. E a curiosidade, não só sobre o Caio, mas sobre os processos de concepção do trabalho e tal. Foi muito legal. Tem sido muito bacana. A gente acabou de estrear, a gente fez aqui no meu ateliê, né? O espetáculo também. Montamos uma instalação, aquele cenário que você viu, aqui dentro do ateliê. E foi era muito legal. Aqui é muito próximo. Era quase... As pessoas estavam dentro da cena, praticamente. Então, foi muito bonito também esse primeiro momento, sabe? Agora a gente está no palco italiano, o que você viu foi uma adaptação para o palco italiano, né? A gente chegando no teatro, na verdade. E então agora que a gente está entendendo como é que ele é, como é que é a gramática dessa nova relação com o público, né? Boa. E você falou muito dessa relação, né, da obra do Caio com o público atual, com as pessoas mais jovens, porque, enfim, o Caio completaria 77 anos em 2025 e por absoluto problema meu mesmo aqui, me vem pedindo desculpa, eu não sou uma profunda conhecedora da obra do Caio, né, não li muitas coisas, mas, por exemplo, o espetáculo teve esse papel aqui comigo muito grande de me apresentar muitas coisas sobre a obra dele, para além do que eu sabia da biografia dele. E o que me traz é isso, assim, é pensar que a gente está em 2025 e questões que eu acho que já deveriam ter sido ultrapassadas. Passamos por isso, gente. Olha, lutamos, passamos. Agora tem outros problemas, outras coisas. Problemas novos. Vamos lidar com problemas novos. A gente parecia que algumas coisas estavam começando a se resolver e, de repente, né, assim, voltamos algumas décadas em algumas discussões, né? Então, quando a gente pensa na estética dele, na fala dele, nos textos dele, tem enfim, muitas coisas muito, muito,
muito contemporâneas, assim, das discussões, né? Como que você... Quando a gente fala de homofobia, quando a gente fala de desinformação sobre a AIDS, quando a gente fala das marcas da ditadura, que quando eu estava na escola, eu parecia, gente, ditadura, óbvio, é ruim, tá, gente? Aprendi assim, né? Fazer... De repente, estão querendo fazer um rebranding aí. Como que você enxerga, né? Assim, já falou um pouco, mas queria que você aprofundasse, a ressonância desses temas hoje no espetáculo como esse, o papel da arte, claro, de fazer com que isso reverbere nesses debates de 2025. Eu acho que, Manu, tem uma coisa que é quase constrangedora, né, para a minha geração, que eu nasci no ano do golpe militar, né? Eu nasci em 1964, na verdade, pouco depois do golpe. E eu vivi todo o meu processo de educação, né? Parte em escola pública, parte em escola privada, depois foi fazer a universidade pública, ainda sob o fantasma da ditadura, né? Toda essa formação minha foi dentro da ditadura. E é tão Uma aula de incrível moral e cívica na escola, né? aula Uma de coisa moral e assim. cívica, OSPB, Organização Social dos Problemas Brasileiros, estudo dirigido, que eram uns livros para você completar as lacunas, um estudo absolutamente medíocre. Na verdade, eu me salvei um pouco disso, porque eu tive alguns professores muito bons e tive sorte também de poder estudar em alguns colégios bacanas. Mas eu tive, por exemplo, o meu livro A História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman, recolhido na sala de aula, porque foi proibido pela minha escola, pela direção da escola. Então, eu vivi algumas dessas coisas da ditadura. Eu não sabia, eu era, quando muito jovem, eu não sabia muito bem o que era. Meus pais não eram muito politizados. Eles eram pessoas de classe média um pouco assustados com o fantasma do comunismo, mas isso ali, quando eu era adolescente. Mais tarde, não. Eles foram ficando um pouco mais... foram se informando mais politicamente, se formando melhor e percebendo um pouco o movimento e seguindo uma linha um pouco mais progressista, sabe? O que foi muito interessante para mim, porque eu já pude perceber o que era a ditadura, que antes eu não me dava muito conta do que era. E hoje, quando eu vejo esse movimento de retrograda, essa coisa retrógrada, essa coisa voltando, e esse moralismo inventado, né? Inventado, porque depois de tudo que a gente viveu, não faz o menor sentido num país como o Brasil, você perceber uma opressão tão grande, uma volta a um moralismo e a um fechamento dogmático e religioso, ou pseudo-religioso, que assusta, porque ele é castrador. Então, eu acho que a obra do Caio, novamente, não só do Caio, como de muita gente importante, de uma geração que está agora muito mais velha hoje, né, que lutou tanto contra tudo isso, né? Você vê o movimento tropicalista, a obra do Zé Celso Martinez Corrêa, a obra do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, de toda a Tropicália, do Tom Zé, toda essa obra, esses homens que estão agora volta de 80 anos, toda essa gente, toda essa obra, parece que vai ter que tomar de novo. Quem vai fazer isso agora? Quem é que vai tomar as rédeas desse momento de estranho que a gente está vivendo? A gente tem que reapresentar essa obra para toda essa juventude, né? Até que apareça, claro que aparece, claro que tem gente bacana, jovem, fazendo coisas muito legais e participando de iniciativas que estão assim tentando reverter esse quadro de retrógrado. Mas a maioria não é assim. A maioria fica como massa de manobra, fica aí ouvindo e repetindo as coisas que vê na internet, reproduzindo fake news e banalizando e ridicularizando as grandes conquistas, né? As conquistas da população LGBT, as conquistas das mulheres, as conquistas dos negros. Tudo isso é banalizado de uma forma tão terrível que é assustador, né? E não é só no Brasil, né? No mundo, né? Então a gente está percebendo isso no mundo inteiro. Eu acho que obras como essas, o teatro já teve
acho que nos anos 60, 1960, e 70, ele teve uma importância grande, né, um papel muito importante politicamente. Assim, ele era muito importante se uma peça de teatro, tanto que a ditadura foi em cima de vários autores, né, para reprimir. Era muito importante essa posição política, né? O palco era muito poderoso. O palco perdeu um pouco, né, desse lugar por conta da televisão, do streaming, enfim, das telas. Mas, de qualquer forma, para quem vai ao teatro, ele ainda é um lugar de muita potência, porque esse contato ao vivo, do ator na sua frente, percebendo você percebe a existência dele ali, né, ao vivo, o ator, o cantor, o performer, o bailarino que você assiste em cena, ele passa a ser uma representação sua, né? Quando ele de fato está ali, sincero, aberto, com tudo que acontece com ele internamente, quando ele consegue dividir generosamente isso com a plateia, deixar-se ver, a plateia, esse é muito potente, esse contato. Claro que o cinema é maravilhoso e super potente, a literatura também porque vai para dentro da sua imaginação, trabalha com os teus, né, com os teus fantasmas, com as suas sombras, te faz recordar, ou inventar, ou criar coisas. Mas o teatro ali, naquela presença, naquele contato direto, é de uma potência imensa. Só que ele não tem mais o mesmo alcance, né? Eu acho que ele vai ficar... Os teatros estão cada vez menores, né? Infelizmente. Menos lugares, mas o contato continua potente, né? Então, fazer o Caio no teatro agora, com esse convite do Wilton, né? Na verdade, isso não era uma ideia minha, mas me dá um prazer enorme, porque eu acho que, de alguma forma, mesmo que modestamente, a gente contribui para essas novas gerações poderem pensar sobre que momento é esse que a gente está vivendo. E poder olhar um pouco para a história, olhar para o passado que é muito recente, que é alguns anos atrás, perceber que alguns anos atrás tudo era muito ruim, tudo foi muito ruim. E desejar a volta de um estado de coisas como aquele é de uma ignorância histórica muito grande. Chega a ser constrangedor, assim. Assim, fica difícil de explicar. Não de explicar para um jovem o que foi o período, mas de conceber que alguém possa lutar ou se dedicar a sua vida e as suas palavras, ou o tempo de tela que ele tem, para falar sobre volta da ditadura, ou para falar contra a comunidade LGBTQI+, ou falar sobre a posição de uma ou de outra mulher, questionando o jeito que ela se veste, a beleza dela, o discurso dela, como se ela fosse menor, inferior. A gente viu coisas acontecendo, por exemplo, com a Marina Silva, que muito recentemente, que são absolutamente absurdas. São tão absurdas que não dá vontade de dar palco para essa gente, né? Mas porque tem que ser contestado, tem que ser dito. É que essa gente já está no palco, né? Eles já estão lá, é complicado. Você usou realmente a expressão, é constrangedor. Me dá uma vergonha alheia. A vergonha alheia é gatilho para a minha ansiedade, gente. Se puder evitar me dar vergonha alheia, é bom. Faz mal para mim, é horrível. Né? Pô, gostaria. E aí, você tem aí o seu trabalho também no ateliê, e a gente está aqui falando muito, né, das novas gerações. Como que as novas gerações de artistas estão... Enfim, estão vendo esse movimento, têm se colocado diante desse movimento. E, por exemplo, claro, não necessariamente falando do Caio Fernando, mas diante de algumas dessas temáticas que passam por ele, dessa estética que passa por ele, como você tem visto essas novas gerações lidando com esses questionamentos que a arte traz hoje em dia? Que se parecem muito com os questionamentos que a arte trazia naquele período também, né? O que eu sinto, Manu, é assim, eu trabalho com jovens há muitos anos, né? Porque quando eu comecei a dirigir, eu comecei também a dar aulas. Eu dei aulas muito tempo na faculdade da cidade, que era a universidade, né? Que terminou, e depois eu dei aula também na escola do Wolf Maia. Então, trabalhei com muita gente jovem durante muitos, muitos anos. Eu tenho muitos amigos jovens, já de muitas gerações. Como eu dou aula há muitos anos, eu tenho amigos de muitas gerações. E agora, mais recentemente, eu tenho trabalho com alguns atores jovens, e o que eu percebo é um desejo muito grande, que assim, os trabalhos
principalmente o que acontece aqui no ateliê, né? De entender mais sensivelmente esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que tem uma diferença muito grande, acho não, existe uma diferença muito grande entre a minha geração, ou a geração das pessoas que têm em torno de 40 anos, e os que têm em torno de 20, entre 20 e 30 hoje. É muito grande a diferença, porque apesar de parecerem ingênuos, às vezes, no trato de uma questão ou de outra, o acesso à informação hoje é muito diferente, né? Eu tenho, por exemplo, na minha casa aqui uma biblioteca, sei lá de quantos livros, uns 500, 600 livros, não sei quantos livros eu tenho, muitos livros, porque o acesso era pelo livro, eu tinha que ler. Então, eu tinha uma carga de leitura imensa, não só na universidade, na vida inteira eu fiz isso, né? Por causa dos meus trabalhos, por causa do cinema, pelo teatro, por tudo, eu li sempre muito. Hoje, a informação chega de uma forma muito rápida, pelo celular, você acessa rapidamente, você faz uma pesquisa, você consegue muitas coisas legais, faz uma sugestão qualquer para IA, ela já te dá referências de alguns textos, você pede referências de texto, tem várias referências, os textos já vêm com o recorte do que você está procurando, então eles têm um acesso muito rápido, que tudo bem, pode ser lido em parte como superficialidade, mas existe uma coisa que é muito bacana ao mesmo tempo, que é assim, são muito rápidos nas associações de ideias e na construção, no entendimento de um pensamento. Então, isso eu tenho vivido direto com as pessoas jovens. Eu acho muito legal, com as pessoas que trabalham comigo, né? Com atores e diretores que trabalham comigo aqui no ateliê. Isso eu acho que é um ponto que eu acho maravilhoso, assim. E uma outra coisa que eu acho muito legal é que também, ao mesmo tempo, que existe toda a superficialidade das redes, né, do Instagram, de acompanhar o seu cotidiano, mostrando, agora estou tomando café, agora estou fazendo tal coisa, que os meninos fazem muito, estou indo para academia, se bota malhando para ficar bonito, para ficar feio, para ficar não sei o quê, faz comentários superficiais sobre a própria aparência, apesar deles fazerem toda essa jogada da geração nova, tem uma onda que é muito legal com relação ao corpo e com relação ao entendimento de como essa imagem nossa virtual ficou tão concreta, o corpo ganhou um outro lugar de abstração. Então, hoje, é mais fácil, por exemplo, para mim, trabalhar com um ator sobre fazer ele entender um pouco o que ele tem dentro é o que ele vê fora, ou seja, que não tem uma diferença tão grande entre uma coisa e outra, e que parte do que a gente se acostumou a chamar de inconsciente, ou seja, as tuas sombras, parte delas se manifesta no jeito que você vive a sua vida, se você aumentar a percepção sobre isso, eles têm um trânsito mais fácil, mais claro sobre essa maneira mais... eu ia usar uma palavra que não é muito boa, mas eu acho que é uma maneira mais aberta de perceber a vida. Sabem que o corpo, que a nossa limitação de entendimento do universo tem a ver com os nossos sentidos, com os nossos 5 sentidos. A gente tem eu costumo usar uma imagem para os jovens que eles entendem super bem, que assim, é como se a nossa alma fosse alguma coisa muito imensa, né? E o nosso corpo é só um fragmento dessa alma. O nosso corpo é um pedaço dela determinado pelos nossos 5 sentidos e que tem uma duração. Ele dura um tempo da vida da gente, né? E eu acho que essa questão do tempo e do que é realidade ficção e do que é o que está dentro e o que está fora, todas têm uma maleabilidade muito maior. Isso faz com que essas pessoas que pensam sobre isso, né? Esses jovens que conseguem chegar nesse nível, eles conseguem chegar muito fácil nesse nível de abstração e conseguem trabalhar sobre isso com uma liberdade muito maior que as gerações anteriores. Eu tenho mais dificuldade com alguns atores e atrizes de outras gerações do que com os mais jovens, no acesso à sensibilidade. Não no tamanho de memória, de acesso à memória, da cultura, isso não. Isso não dá para competir um rapaz de 20 com um homem de 40 que seja culto. É muito diferente. Mas a maneira de articular o pensamento, dada a informação, né? A velocidade de criar acessos e conexões entre as coisas é muito mais ligeira, é muito mais rápida. E parece que ela já vem
para ser aproveitada, já vem para ser usada, que é uma dificuldade que muita gente tem. Na minha geração, atores muito intelectualizados não eram necessariamente bons atores, talvez fossem até maus atores. Tinham a gente falava assim, o ator é muito cabeção, ele pensa demais, ele faz menos, ele pensa muito. Agora não é assim. Não é assim, é diferente. A coisa vai para outro lugar. A minha sensação é essa, de que o aproveitamento ele é mais direcionado. Então, ele vai mais diretamente ao ponto. Então, a absorção da informação e a utilização dessa a transformação, né, imediata dessa informação, como o Oswaldo falava, esse comer, devorar a coisa e devolver, parece que é mais rápido com essa galera mais jovem. Nossa, muito bom. Muito bom. Porque realmente, principalmente quando você fala da inteligência artificial, por exemplo, é isso, né? Assim, eu sou jornalista, sou pesquisadora em comunicação, e é um debate que a gente sempre tem, né? Sobre nossos alunos, né? Como que eles estão fazendo essas associações e esses trabalhos, e eu sempre eu falo isso muito com os orientadores, por exemplo, que aí já fica a inteligência artificial, acabou, fim. Calma, não. Ela tem um propósito. Para algumas coisas ela é muito boa, mas para outros não. Eu falei isso com os alunos, aí meu professor olhou assim. Não, eu acho que ela cumpre um propósito muito bom, por exemplo. Não dá para você fazer qualquer coisa, ela inventa, mas você tendo já um conhecimento e dividindo, funciona muito. E também fiquei muito refletindo sobre o que você falou dessa coisa de estar aberto a como você se sente e botar para fora, né? E ter essa conversa, mas não é mais tão fechado, né? Eu acho que é uma coisa que a internet também, de alguma forma, possibilitou de você encontrar pessoas que se parecem com você, você se entende, vê que você não, que isso é normal, que você é uma pessoa, e essa vulnerabilidade que é tão importante para o artista, né? Eu acho importante para todo mundo, mas acho que que isso traz junto ao autoconhecimento, traz tanta coisa, né? Que é bom para todo mundo, mas para o artista é parte quase que essencial do trabalho também, né? E aí a gente vai voltar devagarzinho para a Solidão de Caio F. E aí, antes de falar do espetáculo especificamente, você já falou hoje, né, de Morangos Mofados, dessa sua experiência que teve lendo o livro. Quando você deu entrevista para o Correio da Manhã, também falou um pouco de como essa leitura despertou na sua geração essa dimensão da liberdade de viver a sexualidade, né, como marcou época. Como essa experiência de leitura desse livro orientou, por exemplo, né, a sua trajetória como diretor? Não falando só de Solidão de Caio F., mas se é que orientou, né? Pode ser que você fale, não, querida, nada a ver, você está louca. Mas se de alguma forma essa leitura te orientou e como, né, assim, impactou de alguma forma essa trajetória sua na direção? Eu acho, Manu, para te responder assim, bem honestamente, que tanto o Caio como alguns autores que a gente até cita no próprio espetáculo, no Caio F., como o Fassbinder, por exemplo, como lá o Zé Celso, o Caetano Veloso, a Tropicália, eu me sinto muito influenciado por esses. Eu tive uma formação muito específica na minha época de começar do início, né? Como eu comecei a fazer teatro, a gente tinha uma influência muito grande do teatro antropológico, né? Do Eugênio Barba, do Grotowski, do Eugênio Barba. Antropológico é o teatro do Eugênio Barba, né? Grotowski não tinha nada a ver com teatro antropológico, mas o Eugênio usou, ele que organizou a primeira obra mais famosa do Grotowski. Então, eu fui muito influenciado por isso. E isso tem tudo a ver com a contracultura, que tem tudo a ver com o movimento hippie, com a liberação sexual. Eu acho que eu vim nesse momento, né? Estava acabando, a gente estava vivendo a transição da ditadura para a democracia, que demorou bastante, né? Mas demorou um tempo, foi um processo longo, mas assim, a gente estava vivendo esse momento. Foi nesse momento que eu tive acesso a essas leituras, foi esse momento que eu comecei a ver cinema de arte, eu comecei a ver teatro de verdade, ver o Antônio Filho, quando eu vi o Zé Celso, quando eu vi, eu fui entendendo, né? E depois apareceram os grupos do Abujanra e tal. Então, foi um pouco nessa formação. E os filmes do Fassbinder, e assim como a literatura do Caio, assim como as músicas da geração da Tropicália, o som do Tom Zé, toda essa gente me influenciou muito, porque eu pensava que eu estava completamente integrado, sendo continuador daquilo.
Então eu acho que eu me sentia muito livre para propor o que eu quisesse. Eu estava num momento de euforia. A primeira peça que eu fiz já não teve a censura federal, eu já não fui censurado, eu já não tive... o censor não foi visitar o meu espetáculo, já não precisava mais. Mas eu fui... foi por pouco, por meses isso foi resolvido, assim, porque eu comecei a fazer teatro muito jovem. Pouco tempo depois, eles pararam, pouco tempo antes eles tinham parado de fazer essa censura. Então a gente já tinha uma liberdade maior. A gente propunha qual era o limite de idade, né, para o acesso à peça, para que tivesse um aproveitamento maior da obra e tal. Então isso foi eu vivi um pouco esse boom dessa liberdade, né? E uma geração também que por exemplo, nunca transou sem camisinha. Já era, né? A gente já era assim, já foi informado assim, né? Quando eu era adolescente, as notícias na televisão, em programas mais conservadores, né, como Fantástico, por exemplo, né, eles falavam de câncer gay, o nome era câncer gay, era uma coisa meio assustadora. Quer dizer, meio não, era completamente assustadora, era aterradora. E era uma coisa que era voltada para a população homossexual. E dita com todas as letras, assim. Isso virou um fantasma muito monstruoso. E isso teve muitos processos importantes aqui no Rio. Eu me lembro do Celso Daniel aqui no Rio. Muita gente bacana fez campanhas esclarecedoras. O próprio governo fez campanhas muito bacanas para alertar contra o perigo da AIDS. Então, eu sou a geração da camisinha. Eu sou, apesar de ter perdido alguns amigos para AIDS, eu sou a geração da camisinha. Assim. Então, eu já sou o que veio... já vinha desse caldo da contracultura, mas já chegava um pouco envelopado, sabe? É uma coisa engraçada, assim, demorou um tempo, que significava uma grande liberdade para a gente, mas o fim da ditadura e tal, mas ao mesmo tempo já tinha uma coisa meio presa ali, já, você pode, mas não pode tanto, tá? Entendeu? E aí isso vai te levando para um lugar, uma maneira de fazer. Só que você só se dá conta de que você faz de uma maneira um pouco envelopada, 20 anos depois. Depois de 20 anos de teatro, depois de 10 anos, você já conhece todo mundo que faz teatro na sua cidade, nas cidades próximas, você já teve a oportunidade de viajar para um país ou para outro, para poder ver teatros em outros lugares, fazer trocas mais interessantes. E aí que você vai se dando conta de que o seu trabalho já tem uma marca muito profunda dessa história. E aí você tem que... É o momento de você tirar essa capa. É o momento de você quebrar um pouco essa coisa. Você tem que trocar esse parangolé. Tem que botar o outro por cima de você. Tem que deixar ele... Tem que dar uma sacudida. Porque se você ficar ali, você está fadado a fazer xerox de uma coisa morta a vida inteira. Então, os diretores sofrem um pouco desse estigma, né? Parece que... Não sei se você percebe isso. No cinema também. No cinema um pouco... Também. Mas menos do que no teatro. O teatro, parece que quando um diretor faz uma coisa, uma diretora, faz um espetáculo que tem uma determinada estética e ele consegue sucesso com isso, boas críticas, indicação a prêmios e tal, ele passa a fazer aquilo de novo, e de novo, de novo. Ele muda a obra, muda a coisa, mas ele tem aquilo como característica de linguagem dele e tal, que é um pouco mentirosa, não é muito verdade. Você está reproduzindo uma forma, você está com medo de arriscar de novo. Esse medo de arriscar de novo é muito específico de uma geração, que é a minha geração. Eu reconheço totalmente, assim, eu falo, essa minha geração. Eu percebo nos meus colegas, diretores da mesma geração, que a gente teve que, no momento, você tem que quebrar. Se você não quebrar, você morre. Morre no sentido que você fica repetindo a mesma coisa o tempo todo. É no sentido mais... de metáfora, metafórico, não no sentido literal. Mas você fica ali naquele lugar. Então, acostumado aos saltos, né? Sempre dar um salto no escuro com o que você está sendo naquele momento, sem querer preservar uma identidade, como se ela fosse muito valiosa, uma personalidade, como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo, dando um sacode nesse ego aí, você consegue fazer com que cada obra seja de fato importante, não só para você, mas para quem vai te assistir. Então, quando o Caio volta na minha vida agora, aos 60 anos de idade, quando me propõe um ator da minha geração, me propõe, você quer dirigir esse roteiro? E quando eu leio aquele roteiro mexe comigo, ele me desafia a fazer uma coisa diferente das que eu estava fazendo. Isso é tão bom, isso dá uma energia vital muito grande
um artista, né? E eu acho que essa energia acaba passando, vai para o público, porque você vai ver alguma coisa que, por mais sutil que seja, por mais delicada que seja, por mais simples que seja, ela vai mexer com você em algum lugar, ela vai te deslocar da tua maneira de pensar, da tua maneira de estar vendo o mundo naquele momento, para uma outra esfera, e eu acho que isso é fundamental. Então, o Kai foi um presente nesse sentido que eu recebi no final do ano passado, e que me fez fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, que, por exemplo, eu criei uma instalação aqui dentro da minha casa. Né? O cenário do Pedro Lima, aqui dentro do meu ateliê, no meio do palco, ele fechava, né? Ele fazia uma... A gente fez... o cenário, não sei se você percebe, ele é como se fosse uma meia-lua, uma semi-arena, assim, né? E a gente montou isso no meio da estrutura aqui do ateliê, com as arquibancadas, e atrás... Quando o público entrava, recebia as costas do cenário e tinha uma exposição do Caio, com cartazes, fotos do Caio. Era bem bonito, ficou bem bonito aqui também. Isso a gente não pode fazer lá no teatro, mas... ficou outra estrutura, né? Pois é uma outra coisa, foi uma outra viagem. Mas isso foi um presente muito grande. Só para não fugir do assunto, né? Isso foi um presente muito grande que o Caio traz esse refresh na maneira de pensar, sabe? Que eu acho que é importante. Outro dia eu estava fazendo um trabalho aqui com um grupo de atores que eu trabalho sobre poesia concreta, e eu coloquei uma música do Caetano, O Canto de um Povo de um Lugar, eu acho, que era essa música. E foi tão estimulante. Tinha alguns atores jovens, outros... em torno dos 40 anos, e alguns atores com 20 anos, assim, que é esse grupo que eu sempre trabalho, são atores muito legais. E eles tiveram... Foi tão interessante que era um material que... Acho que o Caetano fez essa música nos anos 70, se não me engano, no final dos anos 70, ou início dos 80, e é uma música... Ela foi tão estimulante para a criação naquele momento, a gente descobriu coisas tão legais, que eu falei, nossa, que coisa... É tão bom quando você consegue perceber, né, perceber que existe uma geração, eu acho, existiu uma geração de artistas, não só no Brasil, no mundo todo, mas aqui, particularmente no nosso histórico, né, que eles são capazes, acho que você é capaz durante muito tempo de mover, mesmo depois de terem ido embora da vida, mas de mover coisas muito profundas na gente, sabe? E de te atualizar, né, com a vida, com a sua sensibilidade, com a arte, enfim. E eu acho que o Caio é um desses, por exemplo. E eu percebo que o Caetano como o Zé Celso também sempre foi para mim. Né? O Zé Celso, que, na verdade, ontem fez aniversário, né? Fiz o aniversário do Zé ontem. Teve até uma homenagem lá na oficina, eu acho. E eu estou lendo um livro dele que é uma organização do... como é que é o nome dele? Do Cláudio Leal. Eu estou com o livro aqui do meu lado. Por isso que eu peguei. Mostra aí, gente. Mostra sim pra Olha, gente. Ele chama O Devorador. Ai, bonito. Super bonito, é um livrão, ó. Uhum, lindo, e ele é uma organização do Cláudio Leal, com textos das pessoas mais importantes assim da geração do Zé, do próprio Zé, mas tem texto do Caetano, tem texto do Wisnik, do Bressani, enfim, de um monte uma de galera gente. boba. Galera pouca. Gil, A gente pega umas pessoinhas aí. Monique Gartenberg. É uma delícia. Deixa eu falar isso. É muito Entendi. legal, porque o Zé é essa figura, né? Que também é outro que é muito inspirador. O Zé, para mim, é o grande encenador do Brasil. Eu acho que tem outros muitos, claro, mas assim, o Zé Celso, como ele era muito apaixonado pelo Oswald de Andrade, eu acho que ele conseguiu entender o Oswald, conseguiu entender a nossa cultura, conseguiu entender a religiosidade, conseguiu entender esse país multirracial de uma forma muito bacana, muito instigante. Morando numa cidade como São Paulo, né, que é uma cidade opressora. Eu acho isso muito legal. A oficina parece que fica ali no meio do Bexiga, né? Você já foi na oficina, né? Nunca foi? Foi. A oficina é um teatro lindo, tem que ir. É lindíssimo. É uma obra da Lina Bobardi, é um teatro que é um corredor imenso, né, com arquibancadas dos dois lados altíssimas, com uma clarabóia que dá para você ver a lua, com uma árvore, com uma fonte. É um teatro incrível, incrível. E eu acho que ali
ele é um respiro no meio daquela cidade, sabe? Você chega ali, tem aquele viaduto do lado, tem um grupo Silvio Santos do outro, e tem no meio... Tão ameaçado, né? É uma loucura, Todo assim. dia ele sendo ameaçado de não estar mais ali, né? Ai, muito triste. Exatamente, ainda tem esse risco, né? Ainda tem esse risco. Imagina que o Silvio chegou a pensar em construir um shopping em volta do Teatro do Ai, Som. gente. Não, isso é impossível, porque ia destruir. Porque a graça daquele teatro é justamente ele está nesse lugar, né? Abençoado ali, que dá para ver o céu, dá para ver a lua em determinada época do ano. É muito lindo, muito legal. Muito bom. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente encaminhar para o encerramento. Eu queria te falar uma coisa. Eu tinha mais duas perguntas aqui, e uma delas, você já deu uma sacudida na tua resposta, que eu já entendi tudo, porque eu ia te perguntar exatamente se tinha elementos que você considerava recorrentes no seu trabalho, uma marca registrada. Mas você já explicou tudo aqui, nessa resposta anterior, né? De o que significa isso, né? E tal. E foi muito bom te ouvir. E em Solidão de Caio F tem o Wilton Vasconcelos, né, que te chamou, né, para dirigir, que escreveu o texto, e o Rick Yates. Como foi essa construção conjunta com eles, dessa encarnação tão íntima, né, do Caio, de trazer essas sutilezas com esses dois atores, né, e que isso tinha que, de alguma forma, tá bem conectado entre os dois. Como que foi esse trabalho com eles? Olha, Manu, foi um trabalho muito profundo, muito legal, conduzido com muita doçura, muita generosidade. Foi muito gostoso trabalhar com os dois o tempo inteiro. Assim, a gente trabalhou alguns meses, alguns dias na semana, tínhamos outras ocupações, enfim. Mas foi muito legal. O Rick Yates eu já conheço há muito tempo, né? O Rick já trabalhou comigo em outros trabalhos. Ele tinha sido meu aluno há muitos anos atrás na Faculdade da Cidade. É um ator muito sensível, muito legal. E ele tinha feito comigo esse último espetáculo, Felizes. E a gente estava pensando no outro projeto já juntos, que é esse, o que eu estou ensaiando agora no momento, que é o Poder. E a gente já estava pensando nesse projeto quando rolou o convite. Então, eu já tinha uma intimidade muito grande com o Rick, e eu acho que essa proximidade que eu tinha com o Rick fez com que a gente também ficasse muito próximo do Wilton muito rapidamente. O Wilton é um ator, além dele ser o autor do nosso roteiro, ele é um ator também muito generoso, muito bom, dócil, muito legal de trabalhar. E a gente teve uma integração muito grande, porque a minha ideia, a primeira ideia, como eu te falei, era que os dois atores fossem um só, né? E justamente acentuando as diferenças deles, eles são absolutamente diferentes, não só em personalidade, como no corpo, como de gerações diferentes, são duas gerações diferentes, né? O Rick tem 50 anos, o Ito tem 60, são duas gerações, mas são dois, os dois escrevem, né? Os dois são poetas, o Rick é um poeta muito, muito legal, muito incrível, e eu acho que a gente conseguiu, o meu trabalho foi todo voltado para integrar as histórias sem obviedades. Então, o que eu queria... Eu sei que a dama, quando o Wilton faz a dama da noite e olha para o lado, sem olhar diretamente para o Rick, mas fala boy, e você vê o Rick ao lado dele na cena, você pensa, ele é o boy que a dama está se referindo. Ou quando o Rick fala do Dudu, que é o rapaz por quem ele foi apaixonado, sem poder assumir isso na juventude, a gente acha que é o Wilton, mas isso não é feito diretamente, né? Então, a escuta para essa sutileza, né, o desenvolvimento dessa escuta, foi basicamente um trabalho que eu fiz com eles, né? O meu trabalho, ele tem uma... Eu gosto muito de atores. Já trabalhei muito também como ator. Eu gosto muito de atores. Não gosto, detesto esses diretores que falam atores atrapalham, ou atores são pessoas difíceis. Atores não são pessoas difíceis, atores são seres humanos expostos e sensíveis. E trabalhar com a sensibilidade dos outros, de quem se deixa ver, de quem acessa as suas sombras sem medo, é gostar de trabalhar nesse terreno das suscetibilidades, de um pé na loucura, né? Quase na loucura. E eu gosto muito disso. E sempre gostei. Então, e como são muitos anos que eu sento numa cadeira, como eu estou aqui na frente aqui da tela falando com você, e assisto pessoas
improvisando, descobrindo personagens, em processos muito diferentes, já fiz muitos processos diferentes na vida. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que eu agradeço diariamente, que seja a minha vida seja essa, é ver um ser humano em cena com tudo que ele é, sem estar se exibindo, trabalhando a partir do seu self, não a partir do seu ego. Não importa muito como ele está, a aparição dele, como ele aparenta. Se ele está bonito, se ele está feio, se ele está gordo, se ele está magro, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é branco, se ele é preto. O que importa é o que ele percebe do mundo e dividir essa percepção, que é a percepção do teu personagem, do autor que você está trabalhando, junto com o seu depoimento de vivo, né, de ser vivente ali na cena. E eu acho que isso, para mim, é uma das coisas mais bonitas que existe no teatro. E só no teatro a gente pode ser testemunha. O cinema vai com a lente e capta esses momentos dos grandes atores, e isso é sempre maravilhoso. A gente é deslumbrado por cinema também por isso, né? Não só pela poética das imagens, claro, mas também pelos atores, né? Que a gente vê interpretações maravilhosas. Mas no teatro você tem esse contato ali. Você vê o suor no rosto do ator, você sente o cheiro dele, dependendo da distância que você tiver dele, você percebe a vida passando por ele ali. Então, eu acho que isso eu agradeço por ter essa oportunidade, né, de poder acompanhar de atores de gerações diferentes, de várias formações diferentes, poder dirigi-los em trabalhos que ajudem a afirmar a sensibilidade do ser humano, ajudem a afirmar a nossa disposição e disponibilidade para a vida e para a arte. Então, é sempre muito bom. E o processo do Caio não foi diferente. Foi muito, muito legal de fazer. E a minha equipe era muito legal também, né? Eu trabalhei com um jovem ator que eu preparei e foi meu aluno e que hoje faz faculdade Angel Viana, que fez a preparação corporal dos atores, que é o Felipe Pessini, e fez a coreografia. Trabalhei com uma grande amiga, que é a Tiziana Passos, que fez os figurinos. O Pedro César Lima também foi meu ex-aluno também de muitos anos atrás e que fez o cenário, que pensou o cenário. O Divino Garcia, que faz a produção, também é um cara muito próximo, assim, a gente já trabalhou, já tem uma parceria de mais de 10 anos. Então, toda a nossa equipe corrobora para que isso aconteça de uma forma muito legal, sabe? Por isso que foi tão harmônico o processo, tanto na construção aqui do ateliê, quanto mesmo sendo muito rápido a transposição para o palco italiano, tem acontecido ali no Teatro Glaucio Rocha. Muito bom. Então, convida quem está assistindo a gente para ir lá no Teatro Glaucio Rocha assistir Solidão de Caio F. Então é isso, gente. A gente está em cartaz às sextas e sábados às 19 horas, domingo às 18 horas, no Teatro Glaucio Rocha, que fica ali no centro, em frente ao metrô da Carioca. Super fácil acesso. O teatro é uma graça, é super bonito. É um dos teatros da Funarte. A Funarte tem 3 teatros, né? O Teatro Glaucio Rocha é uma graça, é super legal. E eu acho que vale super a pena ir lá para conhecer um pouco da obra do Caio. E poder ver um espetáculo sensível, bonito, nesses dias malucos que a gente está vivendo. Totalmente. Obrigada, viu, Alexandre? Muito feliz de te receber aqui, de passar aí essa quase uma hora conversando contigo, sabendo mais dos bastidores da produção de Solidão de Caio F, da construção desse espetáculo, mas também de você, da sua carreira, de como você pensa. Sempre muito feliz quando vem pessoas como você aqui no programa para a gente poder conversar bastante, porque a gente vai, assiste a peça e é muito mexido pela peça, mas poder ter oportunidade de conversar depois com quem faz acontecer, como você falou, me sinto muito privilegiada de como você trabalha, de como é a sua vida, eu também me sinto de ter essa possibilidade sempre de poder conversar com gente tão importante. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a você, Manu. Foi uma delícia. Adorei o papo, adorei as provocações, as conversas. Foram ótimas, uma delícia. Obrigada para você que assistiu até aqui. Lembrando que aqui na descrição tem o link para o Apoia-se do canal e também para as minhas redes sociais. Vou adorar te receber lá. Beijos e até a próxima. Beijo, gente!